isso aí, então como a gente já estava falando no vídeo anterior, falei sobre profissão trader e é isso que eu queria trabalhar com vocês. Esse modelo mental, que é uma profissão, e essa profissão é que vai te trazer uma liberdade não só de dinheiro, mas também uma liberdade de tempo. Como eu sempre falo, tempo sem dinheiro é um morador de rua. Uma pessoa que tem dinheiro e não tem tempo é um escravo. Então, tanto um quanto o outro sofrem pela mesma coisa, que não é ter felicidade. A felicidade, ela a gente não pode nortear, nós não podemos palpear, nós não podemos colocar um nível sobre a felicidade de cada um. Mas nós sabemos que quando você tem dinheiro e você tem tempo para você fazer aquilo que você consegue com as pessoas que você ama, com certeza ali existe felicidade. Beleza? Então, como qualquer coisa, qualquer outro curso, como qualquer outra faculdade, como qualquer outra profissão, nós vamos entender as nossas bases. E como nós vamos trabalhar com a Bolsa Brasileira, nós vamos começar a entender as bases da Bolsa Brasileira, a tão famosa B3. Então, para começar, para vocês entenderem um pouco mais, a B3 ela nem sempre foi B3. Como assim? Nem sempre foi B3? Hoje, B3 ela é um conglomerado com várias empresas que elas trabalham com as ações, mercadorias e futuros, trabalha também com renda fixa, trabalha com crédito imobiliário, trabalha com CDB, CDI, LCA, tudo hoje está dentro da B3. Hoje é um grande conglomerado que vai fazer com que todas essas negociações sejam feitas delas e ser norteado dentro delas. Beleza? Então, mas antes de ter toda essa importância que hoje é B3, hoje essa mega empresa, essa mega bolsa entre as 5 maiores bolsas do mundo, a B3, ela nem sempre foi B3. Antes dela ser B3, ela chamava-se BMF Bovespa, que era a união da Mercadorias e Futuros do Rio de Janeiro, e da Bovespa, que era a Bolsa de Valores de São Paulo. E antes mesmo disso, haviam mais de 9 bolsas brasileiras dentro da nosso país. Mas aonde que tudo começou? Onde que tudo iniciou esse processo? No dia 23 de agosto de 1890. John, por que eu tenho que saber sobre datas? Você tem que entender a história de tudo. Você não precisa gravar as datas, mas depois vocês vão entender por que as datas são tão importantes e por que a profissão trader hoje ela é escrachada de uma forma depreciativa, tá? Ele é uma profissão não tão visualmente ou com credibilidade dentro da sociedade brasileira, sendo que é uma profissão nova. Vocês vão entender que é uma profissão muito nova para o Brasil, mas o trader em si é a profissão mais antiga de todos os tempos. Desde Adão e Eva é feito escambo, trocava a galinha por porco, trocava trigo por aveia, trocava porco por arroz, porque as pessoas faziam esse escambo, trocavam, realmente faziam essa permuta um pelo outro, para que as pessoas tivessem esse comércio. E trader é essa palavra, ela é negociante, a pessoa que negocia algo. Então o trader brasileiro, ele é uma profissão muito nova, sendo que é a profissão mais antiga do mundo, né? O Brasil está um pouquinho atrasado, só 2000 anos, não tem problema. Então vamos continuar lá. Então, dia 23 de agosto de 1890, o presidente Emílio Rangel Pestana, ele fundou a Bolsa Livre. E essa seria, a Bolsa Livre seria um rascunho da Bolsa de Valores que existe hoje. Porém, infelizmente, Rui Barbosa tem um plano econômico chamado Plano Econômico da Política do Encilhamento. E foi em 1891. Então, em 1890, o presidente Emílio Pestana Rangel iniciou a Bolsa Livre. E em 1891, já com essa política de encilhamento, fechou as portas da Bolsa Livre. E só 4 anos depois, em 1895, nascia a Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo. E aí, depois de 40 anos, essa Bolsa de Fundo Público de São Paulo foi transferida para o Palácio do Café, no pátio do colégio, lá no centro da capital paulista, aonde começou a ser feito as suas negociações. Por que eu falei eu falei para você entender sobre datas e também algumas coisas importantes? No pátio do colégio existia um pregão. Como assim, Diogo? Como que era negociado antigamente as ações, né? Então, abria-se esse pregão, era uma redoma, onde vinham os corretores com os papéis dos investidores e falava, e o pregoeiro, olha só essa palavra, o pregoeiro falava assim:
vamos iniciar o pregão da Antártica. Vamos falar, por exemplo, Antártica aqui, né? Fica mais fácil da gente situar. Então, começava a ser leiloado as ações dela. Quanto que vale a Antártica? Vamos falar um valor hipotético? Ah, tá valendo aqui R$12, né? Cruzeiro, não me lembro na época o que era. Nós vamos falar em valores em reais para vocês entenderem. Então, valia R$12. Então, se tinha um acionista ali que tinha 100 papéis, eu falava, eu vendo 80 papéis a R$12,75. Aí outro falava, cara, eu compro 50 papéis desse a R$12,75. Dele, então tá aqui. O outro falava, não, eu pago R$12,70. Daí falava, cara, eu acabei de vender 60 papéis para um, agora eu vou vender mais um tanto para esse outro. E o outro falava, não, eu quero comprar a 15. Aí eu falava, não, a 15 eu não vendo. E o outro falava, não, mas eu comprei, cara, mas eu acho que essa empresa ela pode ter uma desvalorização, eu vendo para você a 15. Quando esse cara comprou a 15, ele podia automaticamente colocar um preço maior e vender mais caro. Então, quando ele comprava por um preço X, comprava a 15, ele vendia a 17 e obtinha um lucro de R$2 por ação, por papel. E essa negociação de venda e compra de papéis físico automaticamente fazia com que existiam lucros na compra e na venda desses ativos, que eram esses papéis que eram negociados dentro desse leilão. Então lá no pátio do colégio já existia um ambiente seguro e transparente para que você, né, para que na época os corretores poderiam fazer essa negociação e automaticamente esse ambiente era seguro e necessário para que eles pudessem fazer essas negociações. E isso tinha o leiloeiro, que era o que fazia a justiça, que era o que liquidava, que era o que falava, ok, então você comprou dele 40 papéis por R$13, tá liquidado, pode passar o papel para ele, tá aqui o teu recibo de venda. Então era isso que era feito. Basicamente era esse papel que era feito. Então o recibo ele emitia aqui, pagava ali para ele e tal, e todo mundo ficava feliz no final das contas. 32 anos depois, em 1967, ela começou a ser chamada de Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo. Mas como eu falei no início da aula, a Bovespa não era a única bolsa brasileira que existia naquela época. No início da década de 60, havia uma bolsa de valores por estado, basicamente sim, quase uma por estado. E elas eram controladas pelas secretarias estaduais de finanças. Então elas eram entidades oficiais corporativas do país. Mas em meados de 1965, todas elas se desvincularam então dessa coisa pública e começaram a ser associações sem fins civis, sem fins lucrativos. Então, só em 1965 elas foram desvinculadas e começaram a se tornaram por conta própria, regulando-se, começaram a fazer as negociações por conta própria. Só que eram muitas bolsas de valores, então não tinha uma centralidade. Então, a bolsa de valores, vamos pegar aqui a bolsa de valores do Paraná. Então, ela controlava as empresas do Paraná. Então, bolsa de valores, estamos falando sobre a parte de negociação de capital de empresas, ok? Depois vocês vão entender a parte na aula de IPO, vocês vão entender sobre a parte de ações de abertura de capital. Outro fato marcante, chega a ser difícil de imaginar, é que a B3, nessa época, ela não era mais importante, né? Hoje B3, na época Bovespa, ela não era mais importante. Durante muito tempo, ela não foi mais importante. Naquela época, na verdade, a Bolsa do Rio de Janeiro era a que ocupava o destaque das bolsas de valores, porque a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro negociava mercadorias e futuros. Vocês vão entender a parte de commodities, a parte de ouro, petróleo, câmbio, enfim, ela cuidava a parte de negociações futuras, então ela era a mais importante. Porém, na ditadura ou regime militar, não sei qual que é a sua posição, houve a crise econômica e em 1970 a Bolsa de Valores de São Paulo começou a ganhar mais força e começou a passar à frente então da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Em 2000, estudem, anotem isso aqui que eu estou falando para você e vão pesquisar. Sejam autônomos, vão atrás, sejam autodidatas, tá bom? Em 2000, existiu a crise do .com. Então teve um grande boom do .com que é chamado, né? Então a tecnologia chegou para todos, a internet chegou para todos e a informação chegou muito rápido para todos. Então lembra que eu falei que lá no pregão eles iam, sentavam e tinham o corretor que fazia a negociação? Se você assistir o filme Lobo de Wall Street, você vai ver que existiam os corretores que faziam essa negociação pelos seus investidores. Esses corretores não precisavam necessariamente ter um curso avançado para eles conseguirem ser um corretor na época. Então eles conseguiam fazer negociações, essas negociações
eram de qualquer forma, não existia uma centralidade, não existia uma regulamentação sobre como as negociações eram feitas de investidor para corretor. De corretor para bolsa de valores, sim, mas de investidor para corretor não existia isso. Vocês vão entender essa singularidade depois que a gente falar que não existe como um investidor fazer direto a aplicação na bolsa de valores, por exemplo, no Brasil. Tá bom? No Forex sim, mas aqui não. E o que acontece? Com esse boom do .com, esses corretores começaram a ficar mais receosos. Vocês vão ver nesse filme Lobo do Wall Street que os corretores realmente eles passavam a perna mesmo nos investidores. Falavam que uma ação lá de uma empresinha qualquer valia tanto e se ele investisse talvez ia para tanto e o cara ganhava dinheiro e ele ganhava dinheiro e o corretor ganhava, na época, metade do que o investidor fizesse, o corretor ganhava. Então era uma coisa assim surreal, muito dinheiro acontecia. Assistam o filme Lobo do Wall Street. Então lá em 2000, com esse boom do .com, só para situar para vocês, essas outras, fora essas duas bolsas que existiam nessa época, existiam a Bolsa de Minas Espírito Santo, Brasília, do extremo sul, a Bolsa de Santos, existia a Bolsa que era Bahia, Sergipe e Alagoas, que era junto, a de Pernambuco, da Paraíba, a do Paraná e a Bolsa Regional. Então com isso, o que aconteceu? A B3 hoje, né, na época Bovespa, começou a criar um processo para que fossem negociadas todas essas bolsas dentro da Bovespa, para ter realmente uma singularidade e realmente conseguir ter uma centralidade nas ações brasileiras. E aí, com a bolsa, como elas começaram a se unificar, a Bolsa do Rio, que estava junto nesse tratado, ficaria com os títulos públicos, que já eram negociados eletronicamente, e a Bovespa ficaria com a parte das ações de todas essas bolsas. Então a modernidade nessa época, depois do mundo.com, ela veio galopante. E aí, em 2005, acabou o pregão Viva Voz. Eu vou deixar uma imagem para vocês aqui como era esse pregão Viva Voz. Era uma loucura total. Telefone vermelho vendia, telefone amarelo comprava, as ações da Petrobras caíram, as ações da Petrobras cresceram, tal. Inflação, câmbio flutuante, Selic alta, tudo isso, desvalorização, plano real, tudo isso teve essa movimentação grande. Em 2000 começou a ter essa centralidade, começou a se tornar totalmente eletrônico. E aí, em 2005, acabou o pregão Viva Voz na Bovespa. E aí, todos os outros negócios eram feitos através dos computadores, através da nossa internet. Após todas essas mudanças que a gente está falando aqui, em apenas 4 anos, as outras modificações transformaram a Bovespa no que ela é hoje. Em setembro de 2005, houve o fim do pregão Viva Voz, tornando a bolsa totalmente eletrônica. Então a bolsa de valores se tornou totalmente eletrônica no final de 2005, a gente está falando agora aqui. E no ano seguinte iniciou o pregão eletrônico 100% doméstico. Então não precisava ir até a Bovespa para ser feita a sua negociação. Dando início àquela confusão, ao fim toda aquela confusão dos papéis de corretora e telefone, que foi um símbolo que é marcado, vou deixar de novo a imagem para vocês aqui, é um símbolo do mercado financeiro em si. Então 2005, não estamos falando de muito atrás, estamos falando de 2005. No ano 2007 foi marcado pela abertura da Bovespa dentro dela mesmo. Então as ações da Bovespa começou a ser negociado dentro dela. Vocês vão ver na abertura de capital, na parte de IPO, Initial Public Offering, então a gente vai falar sobre a empresa que abre capital na bolsa. Então em 2007 ela abriu capital e começou a ter muito mais dinheiro. E aí em 2008 foi celebrada a unificação da Bolsa de Mercadorias e Futuros do Rio de Janeiro com a Bovespa e começou a se tornar então a BMF Bovespa. Então os contratos futuros ainda era negociado o pregão Viva Voz até nessa época, 2008, mas isso acabou já em 2009 e atualmente todas as negociações da bolsa são eletrônicas. Primeiro era controlado pelo Mega Bolsa e agora eles são controlados pelo Puma, que é a plataforma unificada de multiativo. Essa parte de controlar as ações são eletronicamente, ela é controlada hoje pelo Puma. E finalmente, em 2017, a BMF Bovespa se uniu à CETIP, criando assim então a nossa B3, Brasil, Bolsa, Balcão, das mercadorias e futuros, e Balcão, que era das ações em si. E curiosamente, hoje o índice, né, que a gente opera o índice, ele chama-se de índice Bovespa, mas é porque realmente ele ficou popular, mas ele seria basicamente índice B3, se fosse para colocar ao pé da moeda. Mas enfim, ele é o índice Bovespa. Em 2017, a gente está falando agora, 2017, não estamos falando lá de 1889.
Estamos falando que a modernidade chegou e trouxe esse benefício para as pessoas se tornarem profissional trader. É provável que você que está me assistindo, o seu pai não era trader, o seu avô não era trader do mercado financeiro. Podia ser um negociante, mas não no mercado financeiro. Talvez não tinha isso como profissão. Talvez, tá? A grande maioria dos brasileiros, 99% dos brasileiros, não temos isso. Então, seu pai pode ser pedreiro, pode ser metalúrgico, pode ser empresário, pode ser concursado. O que mais? Professor de como é que era? Professor do teu pai lá? Professor de artes marciais. Teu pai pode ser qualquer coisa, mas geralmente não é profissional. Então, uma profissão que está 2017 agora, por isso que é muito. Hoje o mercado, para nós que fazemos um trabalho certo, correto, é muito difícil a gente conseguir prover um ensino com excelência para as pessoas, que as pessoas possam absorver esse ensino de uma forma muito mais nítida. Porque existe muito estelionatário no Brasil e no mundo, mas no Brasil ele consegue, né, ali sair à frente dessa parte. Então muita gente que não entende sobre bolsa de valores, não entende sobre como funciona o mercado, não entende nem o que é CETIP, que eu vou falar para vocês agora, e quer entrar e quer dar curso de bolsa de valores, porque o cara ele comprou um curso, 2 cursos, ele começou a operar, só tomou fumo, daí ele falou, cara, eu vou ganhar dinheiro com curso. Vou criar uma técnica e vou vender. Vocês vão ver que no desenvolver da nossa caminhada, vocês vão entender que eu não entrego uma técnica para vocês. Eu entrego pontos, eu mostro regiões que a gente pode ser feita uma operação, mas eu não aperto o botão do seu mouse. Eu ensino você que existe a vara, existe a massinha, existe peixe. Quem vai pescar é você. A técnica da pescaria vai ser sua, não é minha. Eu não posso ser um manipulador do mercado, falar que tem que ser assim, assim, assado. Você precisa achar isso da melhor forma possível. Então, é muito difícil fazer um trabalho honroso hoje dentro do mercado financeiro, por causa que é muito novo, ninguém conhece, e o brasileiro, obviamente, não brasileiro, mas o ser humano desde o Éden, né, quer dar o jeitinho brasileiro, quer dar aquele jeitinho de fazer as coisas, né, e acaba sempre atropelando as coisas. Então, nós entendemos que trade é profissão, você precisa estudar para ser um trader de excelência. O que é CETIP? Então, a fusão da CETIP com a BMF Bovespa foi, de fato, cara, grande passo para esse conglomerado. Fez com que a companhia de 2017 recebesse essa nova identidade e, obviamente, né, se tornou esse nome de B3. Era BMF Bovespa. E aí eu quero falar um pouco mais para você o que é a CETIP em si. Então, primeiro de tudo, hoje existe a CVM, né, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Ela é que controla, ela é que norteia. Em 2007, houve a grande crise imobiliária dos Estados Unidos. Essa crise imobiliária fez com que o governo, antigamente, ele não se intrometia. Em 1928, se não me engano, teve a Grande Depressão. O que era isso? Então era a bolsa lá nos Estados Unidos, existia a bolsa, e aí iam criando várias empresas fantasmas e eram negociadas as empresas dentro da bolsa, só que não tinha nenhuma forma realmente para falar, cara, isso é certo. Não, essa empresa existe mesmo. Então a bolsa, abria uma bolsa ali, e colocava as empresas, ia colocando mais empresa, falava que essa empresa valia R$15 cada ação dela, mas tinha ação que ela tinha proveniente para chegar a R$100. Existia uma manipulação gigantesca no mercado. Então o que acontece? A crise imobiliária de 2007, por exemplo, nos Estados Unidos, é a grande sacada. A Grande Sacada é uma grande jogada, o filme, muito top. Vou deixar aqui para vocês também. A Grande Sacada. Enfim, o filme lá vai falar sobre um analista que ele viu uma bolha, que muitos analistas veem também em algumas criptomoedas. E ele viu uma grande bolha que podia explodir a qualquer momento. E muita gente colocando muito dinheiro nessa bolha. Que era o quê? Eles compravam, os construtores construíam várias casas, vendiam para essas várias pessoas, as pessoas conseguiam crédito imobiliário, quando as pessoas não conseguiam pagar, o banco comprava de novo e a pessoa ficava com crédito no banco, só que a pessoa não ia pagar esse crédito. E aí ele refinanciava, e refinanciava, e refinanciava, no final tinha muita casa, porque era muito fácil de arrancar dinheiro do banco, os construtores tinham muito dinheiro porque eles pegavam esse investimento do banco, o banco tinha muitas pessoas, só que o banco ele trabalha com ações. Então o banco também passou por essa crise imobiliária e quebrou. Então teve uma manipulação gigantesca do mercado financeiro para que fosse feita essa grande bolha para inflar o mercado. Por isso que a CVM ela existe, que é essa Comissão de Valores Imobiliários, para não deixar que essa manipulação aconteça de novo.
e não aconteça no Brasil. Agora há pouco teve a GameStop, teve um grande movimento, né, lá nos Estados Unidos, que as ações, se eu não me engano, subiu 8 mil, 10 mil% em 2 dias. Porque a pessoa colocou R$1.000, $1.000 lá, ela ganhou tudo isso, ganhou 8 mil dólares em 2 dias. Então isso é muito perigoso. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho essa canequinha que veio lá da Polônia e essa canequinha é show de bola e eu gosto dela. Nossa, pode derrubar o café de mim aqui. Eu gosto muito dela. Só que eu tenho um grupo de pessoas no Telegram que somos lá em 10 mil pessoas. Eu falo assim, vamos comprar todas essas canecas que existem no mundo e só nós vamos ter ela. Então essa caneca que custou lá, sei lá, 10 dólares, sei lá quanto custou essa caneca, ela começa a ter mais valor, porque você ganha todo um produto que é raro, que é escasso, ele tem mais valor. Então começou a se comprar muito dessa caneca, Chega no final que essa caneca, nós todos temos essas ações, essa caneca não vale, por exemplo, 400 dólares nela, porque ela está mais rara, mas o que acontece? Eu falo assim, cara, agora eu quero vender, mas quem que vai comprar? Então essa empresa de fabricante dessa caneca, ela teve uma inflada muito grande no seu capital, mas agora ela vai ter um retorno, porque as pessoas vão começar a se desfazer dessa caneca. Mas quem que vai comprar por 400 dólares? Quer dizer que ela vai estagnar. Ela vai dar essa estagnada e não vai conseguir mais ter mercado para ela. Por isso que os órgãos regulamentadores, por mais que a bolsa não é governamental, ela precisa ter alguém que controle e fiscalize. A CVM no Brasil é essa entidade que controla, que faz com que isso aconteça. Por que nossa live ela é restrita? Realmente são pessoas que são um grupo de amigos que estão trabalhando junto. Então, ela controlou e ela fiscalizou a fusão então da atual então BMF com a CETIP. E ela é e foi responsável pela fiscalização desse mercado de capitais. Então, dessa forma, em dia 22 de março de 2017, a B3 Brasil Bolsa Balcão teve a sua fusão entre as duas companhias, que sem dúvida foi um excelente negócio para o Brasil e para nós. E também ela foi aprovada pelo CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, o sistema econômico de um país ele é muito sensível. Ele precisa ter, a gente vai falar isso na taxa Selic, ele é muito sensível, precisa ter uma regulamentação muito forte. Então, para isso, teve todo esse controle. Então, você pode ficar tranquilo que a B3 ela passou por todos esses crivos de justiça econômica para que hoje ela existisse. Beleza? Então, só para dar mais uma pincelada, então basicamente a B3, toda essa história da B3, ela surgiu, foi controlada, é um ambiente transparente, seguro, onde que nós podemos realizar nossas operações tanto de ações, quanto de renda fixa, quanto de contratos futuros e mercadorias e commodities, debentures, que mais que nós temos? Hoje está, por exemplo, dia 22 agora de abril, vai entrar a Hash11, que é um fundo de criptomoedas da Nasdaq aqui dentro da B3. Então tem muita coisa boa acontecendo e vale muito a pena a gente fazer operações na B3. Show de bola? Tranquilo? Conseguiram entender? Então tá bom, tô junto com vocês e agora a gente vai lá para a aula sobre abertura de capital, onde vai ser muito bom para você entender como funciona então toda essa sistemática da abertura de capital. Valeu, um abraço e até a próxima aula. Valeu!